Bom, nessa aula a gente vai discutir o conceito de variância, entender como que se calcula a variância tanto da população, mas com enfoque especialmente nas amostras. Eu gosto sempre de enfatizar esse ponto que a população possui parâmetros, né, média e variância, que são sempre desconhecidos, né? Não tem como a gente saber, né, e coletar a informação de todo mundo da população, por exemplo, qual a altura dos homens no Brasil. Esses são parâmetros sempre desconhecidos, né? Por isso que na estatística a gente sempre coleta amostras, e essas amostras vão ter médias, né, x barra, e variância S ao quadrado, e desvio padrão S, que a gente vai poder usar para estimar os parâmetros da população, né? A gente usa as nossas estatísticas para estimar parâmetros da população. E agora a gente vai ver como que a gente calcula a variância da população e da amostra. Primeiro, vamos supor que a gente está estudando a altura dos homens do Brasil, né? Então esse gráfico representa a altura dos homens. E a minha população, né, de homens vai ter uma altura média representada por μ, e a gente quer descobrir qual que é a variância dessa população. Primeiro, o que é a variância, né? A variância, ela é uma medida de dispersão das minhas observações ao redor da média. Vamos tentar fazer isso ficar mais fácil, né? Então a minha população tem uma média μ, que a gente desconhece, e dentro da população a gente tem várias observações, né? A gente pode ter uma observação aqui x1 de um homem, né? x2 de um outro homem, aqui eu vou botar as observações, x3 representando outro homem, x4 representando outro homem. E o que eu quero saber, né? Eu quero calcular, basicamente, qual que é a distância de cada uma dessas medidas individuais para a minha média μ, né? A distância delas. Então, como que você calcularia, por exemplo, a variância, né? Uma maneira seria a gente pegar aqui, a gente pega que a variância vai ser igual a x1 menos a minha média, mais o x2 menos minha média, mais x3 menos minha média, mais x4 menos minha média, e assim, né, sucessivamente até o infinito, até chegar lá no xn menos a média, e daí a gente poderia pegar e dividir tudo isso por n, né, que é o tamanho da minha população, e a gente chegaria na variância, né? A gente está medindo as diferenças de cada um desses pontos. Mas qual que é o problema disso, né? Vamos imaginar que essa população tivesse uma altura média de 1,70, né? Então x1 seria 1,69, x2 seria 1,68, x3 seria 1,71 e x4 seria 1,72. Vamos substituir aqui para ver o que acontece. 1,69 menos 1,70 vai ser igual a menos 1, x2 é 1,68, menos 1,70 vai ser menos 2, x3 vai ser 1,71 menos 1,70 vai ser mais 1, x4 é 1,72, né, menos 1,70 vai ser mais 2. E o que acontece aqui, né? No final das contas, esses números eles acabam se anulando sucessivamente. Então, qual que é o problema? O problema é que, como é uma curva simétrica, um lado vai anular o outro. Então, como é que é calculada a variância? A gente pega e eleva cada uma dessas medidas ao quadrado, porque aí vai ficar 1 ao quadrado, que é 1 positivo, menos 2 ao quadrado, que é 4 positivo, 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado, que é 2, blá blá blá, e assim vai. Então, a variância da população, né, representado por sigma ao quadrado, seria o quê? Seria o somatório dos x de cada uma das observações, né, menos a média elevado ao quadrado, dividido por n, sendo o i inicial 1, né, a primeira observação, até a última observação, n. Então, essa é a minha variância da população. Porém, qual que é o problema disso, né? Quando eu elevo tudo essa diminuição aqui ao quadrado, o que eu estou tendo, né? Se eu estou analisando a população em centímetros, 170 centímetros, eu vou ter uma variância que é o quê? É dada em centímetros ao quadrado. Então, como que eu vou comparar as coisas em centímetro ao quadrado? Como eu posso dizer essa pessoa está a 10 centímetros quadrados de centímetros de outras pessoas? Fica muito confuso, não tem como. Não é uma boa medida. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa retornar a minha unidade de medida basal, que é centímetros. Então o que a gente faz? E aí que vem o grande conceito do quê? Do desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada da variância. Então o desvio padrão vai ser igual a sigma. Então, esse é o desvio padrão. Porque agora sim, agora eu voltei para centímetros e eu posso dizer
Ah, esse cara aqui está a meio desvio padrão da média, esse outro aqui está a -1 desvios padrões da média. Então, assim eu consigo comparar cada uma das observações com a média. E agora vamos para a nossa amostra, que é um pouco diferente. Sempre quando a gente faz um estudo, né, a gente quer tirar uma amostra representativa para estimar, né, fazer inferência estatística e estimar os parâmetros da população. Então a gente pega uma amostra, né, uma amostra de tamanho igual a N, que vai ter uma média, que a gente representa como x barra, né, que a média basicamente é o somatório das observações x, né, de i começando em 1, né, na primeira observação, indo até o n, dividido por n, uma média aritmética. E como que a gente calcula a variância da população? A variância da população é dado pelo S ao quadrado, né? Não é sigma, é S ao quadrado. Porque o S é uma estatística que a gente vai conhecer, que a gente potencialmente conhece. Sempre quando a gente usa letras gregas, são parâmetros da população, parâmetros desconhecidos, né? Então por isso que a gente usa grego para um e letras normais para a amostra. Então, como que você escreveria, né, a variância da amostra? A variância poderia ser, por exemplo, né, a somatório dos cada uma das observações menos a média, que a média é x barra, né, ao quadrado, dividido por n, sendo que o somatório vai do i igual a 1 até n, né? Começando na primeira observação até a última observação. Então a gente poderia ficar tentado de copiar a variância da população para ser a variância da amostra. Porém, tem um problema aqui. A gente calcula a variância da minha amostra para conseguir estimar, de alguma forma, a variância da população. E a gente sabe que para a gente chegar num número mais preciso da variância da população, a gente precisa dividir por quê? Por n menos 1. Então aqui não é mais divisão por n, é dividido por n menos 1, porque eu perdi 1 grau de liberdade. E a explicação matemática para isso é mais complexa, mas eu vou deixar aqui na descrição um vídeo para quem curte matemática poder deduzir isso, porque esse n é menos 1. Mas aqui vocês vão ter que confiar em mim que a gente faz n-1 porque esse é um estimador mais preciso da variância da população. Então o que é o desvio padrão da amostra? O desvio padrão da amostra é o quê? É a raiz quadrada do s ao quadrado, que vai ser igual a s. Então vai ser basicamente tudo isso aqui, né, ao quadrado. Então esse vai ser o desvio padrão da amostra. Então, só para resumir, a variância da população é dado por esse somatório, né, de cada uma das observações menos a média, ao quadrado dividido por n. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, para eu poder voltar a minha medida inicial, né, aos centímetros, em vez de centímetros ao quadrado. E a diferença, né, da minha amostra é que, em vez de dividir por n, eu divido por n menos 1. E o desvio padrão é a raiz quadrada do s ao quadrado. Então, era isso. Não esqueça de conferir aqui embaixo, se você gosta de matemática, a explicação teórica do porquê é n menos 1. E eu te vejo na próxima aula.